testemunhos, porém, já de algum tempo tem vindo avante e conversar com a Irmandade sobre o que vem ocorrendo no mundo evangélico. Isso que eu digo é no mundo, mas isso também tem abrangido a nossa Irmandade. Participo conosco na mesma fé e comunhão, e tem trazido um prejuízo muito grande para aqueles que querem se salvar. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise, tá, da fala do Salvador Bueno, que aconteceu agora. Essa semana, nós estamos na primeira semana de setembro de 2023. O Salvador Bueno ainda se recuperando, ficou internado por 10 dias e ainda com o braço trombosado, segundo o que ele fala. Ele foi para o culto na Água Rasa e lá ele levou mais ou menos 30 minutos falando contra as doutrinas reformadas. As igrejas chamadas reformadas, certo? Que ao meu ponto de vista, são as igrejas melhores para você frequentar. E então ele ele começa dizendo, que é o que você acabou de ouvir aí, né? Sobre um evento que vem acontecendo no mundo evangélico. Vem acontecendo um evento no mundo evangélico e tem abrangido a nossa irmandade. Eu anotei até aqui o que ele falou. E tem trazido um prejuízo muito grande para a nossa irmandade. Então, Salvador Bueno diz que tem acontecido um prejuízo muito grande para a nossa irmandade. Mas ele nega, ele não fala, ele não explica que se está havendo esse abalo na congregação cristã no Brasil é porque a congregação cristã no Brasil deixou de fazer alguma coisa, algum serviço. O que é? Explicar e ensinar o povo Bíblia, estudo bíblico para que o povo tivesse raízes fortes suficientes nessa CB para se manter firme aí. Mas eles estão preocupados porque tem muita gente saindo da congregação cristã no Brasil. E aí, eu já vou colocar o áudio aqui, vocês vão ouvir, eu vou soltar o áudio depois, eu vou fazer as minhas considerações, porque o áudio ficou grande, né? E se eu for ouvir com vocês e falar no áudio, vai ficar muito extenso esse vídeo, certo? Então eu já apontei aqui algumas coisas, eu vou fazer as minhas considerações, depois eu solto o áudio aí, vocês vão ouvir vocês mesmos, certo? Ataque foi feroz, a gente percebe que tem a mão do Luiz Carlos de Viçosa por trás disso, tá? Por quê? O Salvador Bueno ele vai lá atrás para poder abordar esse assunto, ele vai lá atrás na época do cisma na Igreja Católica, onde sai ali como é que eu posso dizer? A reforma da igreja, né? Onde acontece a reforma da igreja e acontece, né, e sai dali os protestantes. Então, ele vai lá, ele vai falar de João Calvino, ele fala mais ou menos por cima, óbvio, né? Ele vai falar de Martinho Lutero, tal, mas a gente sabe que isso não é coisa do Salvador Bueno, porque, pelo que a gente vê, ele é um CCBano padrão nato, ou seja, o que quer dizer, um homem totalmente desprovido de conhecimento bíblico. Vale lembrar que agora, há poucos dias, ele levou 5 minutos, praticamente, procurando na Bíblia o cântico de Zacarias. Ou seja, o homem que não tem o mínimo traquejo nem com as escrituras, muito menos vai ter com a história sobre as escrituras, né? Então, ele vem falar essas coisas e a gente nota e a gente percebe que isso está sendo um discurso alinhado nas reuniões ministeriais deles, os anciões. O Luiz Carlos, o Euclides de Viçosa, agora há poucos dias, né? Ele vem fazendo esse tipo de discurso nas pregações dele, e em um desses últimos cultos, ele leu Hebreus capítulo 6 e fez prestou um desserviço ao evangelho, né? Quando ele deturpa a passagem bíblica para poder dizer que as pessoas que estão adquirindo conhecimento bíblico é porque elas querem pecar, elas querem sair da CCB para viverem pecando.
né? Isso aí é coisa que eles estão inventando, eles estão criando esse factoide para ficar batendo em cima desse factoide, para dar a entender para quem está lá dentro que os críticos aqui de fora estão dizendo que você deve sair e pecar à vontade, né? Que nada vai acontecer com você e você estará salvo. Ele está mentindo para essas pessoas que estão dentro da CCB, para que elas nos olhem então com esse olhar de indignação e de falar como pode essas pessoas ensinando. Eu nunca vi ninguém aqui ensinando que a pessoa deve sair de lá para viver o seu pecado. Mas eles têm que criar esse factoide para poder tentar então se defender e contra-atacar, né? Porque se vierem para as argumentações bíblicas, aí vai ser complicado, porque a CCB é uma seita, certo? Então, o Salvador Bueno diz ainda que lá foi bom, homens de Deus. Mas peraí, como é que teve homens de Deus naquela época se vocês inventaram que as pessoas são salvas a partir de 1910? Você vê que os discursos deles são totalmente contraditórios. Por quê? Porque provavelmente o Luiz Carlos, que deve estar dando uma mini aula para eles poderem vir nas tribunas, né, deve ter falado mais ou menos por cima sobre João Calvino, mais ou menos por cima sobre Martinho Lutero, né? E outros mais. Ele deve ter falado meio ali por cima, então eles estão replicando e repetindo o discurso do Euclides, né? Que isso é a minha percepção, certo? Aí vamos aqui para algumas anotações, né? Ele fala mais ou menos assim. Ele fala que a reforma protestante foi boa, teve homens de Deus lá, mas trouxe heresias, deturpando a fé daqueles que haviam crido. Né? Olha só que bagunça que esse homem fala, né? Ou seja, a reforma que veio trazer o conhecimento bíblico para que as pessoas conhecessem e entendessem o evangelho, ela fala que ela trouxe heresia, né? Ou seja, o povo estava enfiado numa igreja lotada de heresia, vem a reforma para mostrar às pessoas a palavra de Deus, e esse senhor está falando que ela trouxe heresia para as pessoas de perdição. Então, ele fala exatamente isso, heresias de perdição. Mas esse senhor que prega que a salvação é como um terreninho no céu, que você tem que ir pagando a prestação aos pouquinhos para ser salvo, isso aqui não é heresia na cabeça dele. Que também prega que você tem que ser salvo pelas suas obras. Se você tiver obras boas, você vai para o juízo final naquele dia e você será salvo. Outro absurdo. Ele ensina a igreja a desejar ir para o juízo. Ou seja, e o juízo, segundo Apocalipse 20, é um juízo condenatório, é um juízo de condenação, né? E aí ele segue dizendo aqui também. Aí ele fala dos críticos de nós aqui, né? Fala a internet, que ele fala que a internet agora deu acesso para todo mundo, né? A internet, né? Hoje não há mais nada oculto por causa da internet. As heresias do passado agora estão mais presentes, ele falou, né? Aderindo a essas práticas pecaminosas. Então as pessoas agora estão aderindo a essas práticas pecaminosas, segundo o que ele está dizendo aqui, né? Que com acesso à internet as pessoas agora estão aderindo à doutrina reformada, que na concepção deles é uma doutrina pecaminosa, né? Isso é um baita de um absurdo, esses homens ter coragem de dizer que as outras igrejas estão pregando heresia depois das bobagens que esse senhor já falou, que o Luiz Carlos já falou, que o Hélio Bianco já falou, que o Marçola então nem se fala, Paulinho do Paulista, Hélio Bianco, o Davi Trevisan. Esses homens não têm autoridade alguma para falar de heresia de qualquer outra igreja, porque eles fizeram com que a CCB se transformasse numa verdadeira fábrica de heresia, né? Aí ele fala, né, que essas pessoas estão aderindo a essas práticas pecaminosas, ou seja, está praticamente dizendo, você, irmão, que saiu da CCB porque você alcançou o evangelho, agora você entendeu a graça, o que é graça, o que é obra de Deus, eles estão dizendo que vocês estão saindo para pecar. Esse discurso mentiroso desses homens e enganador vai causar muita confusão na casa das pessoas, porque pais preocupados, pais no desejo de querer ver os seus filhos bem, os seus filhos, eles vão achar que os seus filhos estão caindo no pecado e aí vai começar um grande combate. Mas tudo isso é para mentir para os que estão lá dentro, para colocar medo nessas pessoas, para não ouvir os ex-CCBs. Então, isso aqui é um recado dizendo, fiquem longe
né, dessa doutrina reformada e desses ex-CCB. E depois ele fala, não é porque está predestinado, aí ele vem falar da predestinação, né? Não é porque está predestinado que está salvo. Dizem aqueles que Deus predestinou e chamou, tem a salvação garantida. Então ele está querendo dizer para vocês, recebendo, que a sua salvação não é garantida, que é o que eu cansei de falar aqui nesse canal, que o CCB não tem certeza se eles estão salvos, eles não têm a mínima noção da salvação. A salvação para eles é uma grande incógnita, é uma grande surpresa. Naquele dia eles vão saber se eles estão salvos ou não. E ele está discursando contra as pessoas que têm uma certeza da salvação. Por que eu tenho a certeza da salvação? É simples, querido. Porque eu creio que o sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício que ele fez na cruz foi perfeito para me salvar. Eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela graça de Deus. E é óbvio que uma vez salvo, eu recebo o Espírito Santo da graça de Deus, né? Que ele traz para dentro de mim, para dentro do meu ser, o amor de Deus, e então eu vou produzir as obras que glorificam a Deus. Obras de amor e misericórdia dentro, né, com o Espírito Santo dentro do meu coração, né? Só que esses homens, eles tentam fazer essa dicotomia, ou você tem a salvação ou você tem obras, né? Então, eles tentam criar na cabeça das pessoas que todas essas pessoas que estão aderindo ao conhecimento bíblico, que estão estudando a Bíblia, estão abandonando a fé. Essas pessoas estão abandonando a fé, elas não vão se salvar, porque na cabeça desses homens, ou você tem fé, ou você tem conhecimento bíblico. A cabeça deles é tão pequena que não cabe as duas coisas. Ou você tem fé, ou você tem conhecimento bíblico. Eu não sei de onde eles tiraram essa lambança que eles estão inventando, né? Mas eu já vou também chegar, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então ele está falando que a predestinação é isso, né? Ela está ensinando as pessoas uma salvação aí que ninguém pode afirmar. É uma salvação perigosa, né? Ninguém pode afirmar, ninguém está salvo, né? E ele vai ler lá Romanos capítulo 8, versículo 30, aqueles que Deus, né, predestinou, a esses Deus justificou, a esses Deus chamou, a esses Deus glorificou. O próprio texto fala, Deus está ali como sujeito oculto, né? Porque é alguém que está chamando, é alguém que está justificando, é alguém que predestinou e é alguém que vai glorificar. Ou seja, se vocês tiverem um professor de português aí, ele vai fazer análise desse verso, ele vai falar, ó, isso aqui existe um sujeito oculto. Esse sujeito oculto não é você, querido. Não é você que se auto-predestina, não é você que se auto-justifica, não é você que se auto-chama e nem é você que se auto-glorifica, é Deus. Então a obra é Deus quem faz na nossa vida, tá? E aí segue aqui, ele fala, não importa, né, se está no pecado, Deus vai te salvar. Então eles estão inventando que o Luiz Carlos ele fez esse discurso que a gente já rebateu isso, né? Ele dizendo que se a pessoa foi salva, se a pessoa creu, ela pode pecar, que ela já está salva, né? Isso é um tremendo absurdo, que o que a gente fala aqui, aqueles que são realmente convertidos, chamados a graça de Deus, aqueles que realmente sentem a conversão, aquele que realmente entendeu Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, ele não sai por aí que nem um maluco pecando e fazendo qualquer bagunça. Isso é coisa que esses anciões estão inventando isso, é mentira. Eu duvido vocês pegarem algum pedaço, um trecho de um vídeo meu, né, de outros críticos da CCB bíblicos, os bíblicos, né? Eu duvido que vocês pegam aí e falam assim, ó, tá aqui o vídeo, ele falou que vocês podem pecar, né? Vocês, depois que vocês têm conhecimento bíblico, vocês... Primeiro ponto, dizer que a gente diz aqui que ter conhecimento bíblico é o suficiente para você salvar, que é o absurdo que eles falam. Segundo, né, dizendo que não, depois que você creu, agora você está tranquilo, você pode pecar à vontade, que você está salvo. Ao contrário, a gente fala que ainda que nós não queiramos pecar, nós pecamos porque nós estamos numa natureza pecaminosa. Nós não queremos, nós lutamos contra o pecado, nós exortamos, falamos, admoestamos
contra o pecado, mas mesmo que você não queira, meu querido, segundo a Bíblia Sagrada fala, né, o pecado está na nossa frente todos os dias. E pecado não é só o sexual. A mentira que o Salvador conta é pecado, né? A deturpação das escrituras que o Luizinho aqui faz é pecado. Eles pecam, eles fingem que não pecam para poder ludibriar vocês, né? E aí ele segue aqui dizendo também, agora querem conhecer as escrituras, pensando que o conhecimento é motivo da salvação. Isso é um grande erro. Ele fala isso, ele tá dizendo que isso é um grande erro, você ter conhecimento das escrituras, porque eles inventaram essa maluquice de que se você tem conhecimento bíblico é suficiente para você se salvar. Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que você sabe as sagradas letras desde criança, o que te fará sábio para a salvação. Em algumas outras versões fala o que te fará poderoso para a salvação. O próprio apóstolo Paulo fala que o conhecimento bíblico pode te dar uma vantagem, porque ele vai te dar conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus. E outra coisa, a fé. E aí ele emenda nisso dizendo, não, você não é salvo, você é salvo pela fé e pela graça. Aonde que nós não dissemos que as pessoas não são salvas pela fé e pela graça? Aonde? Só que a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o ouvir da palavra de Deus, você vai ter que ouvir de um pregador bíblico. Porque a palavra de Deus que ele está falando não é a profetada que vocês soltam todos os dias aí. É palavra de Deus, é escritura sagrada. Certo? Então, sim, é necessário você ter conhecimento bíblico para que você tenha condições de ser um pregador coerente, um pregador sensato, um pregador realmente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele segue aqui também apontando outras coisas, né? Dizendo isso aí eles tentam criar essa dicotomia, eles estão criando uma divisão. Na cabeça deles, ou você tem conhecimento bíblico, ou você tem fé e graça para poder se salvar. Na cabeça desses dois aqui, ó, você não pode ter as duas coisas, né? Então eles estão falando contra. Essa fala dele aqui é uma fala dizendo, ela está desestimulando as pessoas a ler e estudar a Bíblia. Eles estão desestimulando, eles estão dizendo que se você tiver conhecimento bíblico, você não terá fé e nem graça. Você tem que rejeitar o estudo bíblico para que você tenha fé e graça para poder se salvar. Isso é o diabo falando na boca desses homens. Eu já falei isso aqui alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, tá? Conforme a crítica avançasse, esses homens iam começar a trabalhar melhor os argumentos dele, aparando algumas arestas para poder ludibriar esse povo que está dentro da congregação cristã no Brasil. Então eles estão tentando camuflar as heresias deles e agora eles estão querendo lançar em nós as heresias, né, que eles lá pregam com tanta avidez, né? Lá dentro agora eles estão querendo apontar que a heresia é quem está estudando a Bíblia. Eu nunca imaginei que uma igreja fosse dizer isso um dia, né? Que as pessoas que estudam a Bíblia, essas pessoas não se salvam porque não tem fé e não tem graça, né? Você só vai se salvar se você tiver fé e graça, porque conhecimento bíblico não é fé e não é graça. Agora ele fala também aqui, né? A Bíblia auxilia, mas não salva. A salvação vem pela fé e graça do Filho de Deus, que é o que eu acabei de falar agora aqui, né? É óbvio que a salvação é pela fé e a graça, mas como que você vai ter conhecimento sobre essa fé? Como que você vai ter conhecimento sobre essa graça? É esse livro quem vai me trazer as informações necessárias para que eu tenha fé e graça. Vem pelo livro. Não é à toa que Deus deixou esse trabalho para o Espírito Santo. O Espírito Santo fez esse trabalho, essa obra-prima maravilhosa que nos traz conhecimento, nos revela o caráter de Deus, nos revela a vontade de Deus e muitas outras coisas. Rapaz, sabe, você tem que defender a Bíblia, defender o estudo bíblico contra uma igreja. Isso é coisa do diabo, não tem outra explicação, né? E aí ele fala também que querem viver no pecado, e para isso ele cita aí o ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida eterna, que é outra enganação. É por isso que eles não querem que vocês estudam a Bíblia,
Porque se você estuda a palavra de Deus, você vai começar a pegar e a perceber as heresias que esses homens ensinam. Essa passagem, ela é apontada mais comumente, tá, em dois momentos na Bíblia. Eu estou abrindo aqui agora Mateus capítulo 24, né? Aqui na Bíblia, Mateus capítulo 24, Jesus fala do fim dos tempos, e aí ele fala de um momento que vai acontecer na terra de grande tribulação. E é nesse contexto que ele fala ser fiel até a morte. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser fiel. Óbvio, nós temos que ser fiel a Jesus Cristo e a sua palavra, né? E não negar a fé em momento algum, é óbvio. Mas o CCBN aponta isso como se fosse você não ter absolutamente pecado algum, porque pecado para eles é só o pecado sexual, certo? Então, na cabeça deles é o seguinte: não cometa pecado sexual, não saia da CCB, seja firme e fiel aqui, e eu te darei a coroa da vida eterna. Então, esse versículo para ele está vigente em qualquer momento, em qualquer tempo, e está vigente, né? E eu vou ler aqui para vocês para dizer o que realmente esse versículo bíblico está querendo dizer. Olha só, eu vou começar aqui no versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Observa que Jesus Cristo está falando sobre acontecimentos fortes que vão vir em algum momento no futuro. E ele fala, então vosão, aonde? Futuro. Então vosão de entregar para seres atormentados e matar-vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha aqui o verso agora. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então será o fim. Isso aqui está falando sobre um acontecimento no futuro. A perseguição é tão grande. E ele fala, se você não me negar, você vai ser salvo. Esse ser fiel que aqui está falando é não negar Jesus. Não negar como? Não negar que Jesus é o Filho de Deus, é o único Salvador, não existe outro caminho para chegar em Deus, né? Que o sangue dele é suficiente para purificar o nosso pecado. O que significa suficiente? É só o sangue de Jesus basta, né? E também é único, não tem como outro modo para me limpar dos meus pecados e me dar salvação. Tá? Então nós temos aqui Mateus. E eu também, agora nós vamos lá para Apocalipse. No capítulo 2, não me falha a memória, deixa eu ver aqui, capítulo 2, acho que é capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler aqui rapidamente aqui para nós, tá? Apocalipse 2, deixa eu ver, 10. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Presta atenção que está falando. Também, essa mesma passagem bíblica, é Jesus que está falando, que corrobora também com Mateus capítulo 24. Nesse texto você vai ver mais uma vez falando ser fiel até a morte. Tá falando nos dias de hoje? Tá falando sobre você agora? Não tá falando sobre você. Tá? Eles pegaram um texto bíblico, tiraram do contexto, está falando, está pressionando, se recebendo, falando, fica aqui dentro, não saia. Se você ficar firme aqui dentro, você será salvo. Se você sair, você perde a salvação. Olha só, nada temas das coisas que há de padecer. Ó, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha o texto, bem parecido, né? Do que aquele lá, ó. Para que sejais atormentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha aqui, você vai ter uma tribulação de 10 dias. Está falando sobre um evento muito forte no futuro. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, ele está dizendo nesse áudio, não estude a Bíblia, né? Fique na fé e na graça, ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida eterna. Ou seja, né? Ignora todas as outras pessoas, rejeita o estudo da Bíblia, fique refém de nós, porque se você não estuda a Bíblia, meu querido, você tem que acreditar em tudo que eles falam. Você tem que, em alguma coisa você vai ter que acreditar. Ou você crê e se entrega às Escrituras como a sua regra de conduta, ou você crê e se entrega como regra de conduta em homens pecaminosos como nós.
como estes pecadores destes homens que você vai entregar a sua vida. Infelizmente, é isso que acontece dentro da congregação cristã no Brasil. As pessoas não estudam a Bíblia, não estudam a palavra de Deus e entregam a sua vida na mão destes homens aqui, confiando absolutamente neles, né? Ou seja, homens que são sujeitos, né, ao seu egoísmo, à ira, a paixões e até idolatrias, né? Que é o que domina nessa igreja, e as pessoas acham que estão caminhando para o céu, e quando elas acordarem desse sono profundo, né, eu temo que seja tarde demais. Agora fique com o áudio aí para você conferir tudo isso que eu falei. Dei umas respostas mais ou menos por cima, porque não dá para acompanhar tudo, tá? O homem falou mais de meia hora, falou um monte de bobagem, distorcendo as coisas, usando o texto. Ele leu, parece que uma carta, né? Parece que foi escrita também pelo Luiz Carlos de Visola. Esse homem é um copista, esse homem é perigoso, ele ludibria as pessoas, né? Esse sim vai ser condenado com mais duro rigor do que os outros, né? Porque o pouco de conhecimento que esse homem tem, se fosse na cabeça de algum outro CCBiano, talvez esse CCBiano tinha se convertido e estaria fazendo um bom trabalho para o reino de Deus. Mas esse homem está sendo usado pelo diabo. Lamento, mas é a minha percepção de acordo com todas as análises que eu já fiz. Deus abençoe, fique aí com o áudio aí, ouça aí o Salvador Bueno falando na água rasa. Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Estava falando com os irmãos, há uma preocupação muito grande por aquilo que vem ocorrendo agora, vamos dizer, no meio de grande parte de nossa irmandade. Já nos séculos passados, acontecendo, irmãos, com os que serviam do Evangelho, porque o Evangelho nunca deixou de ser pregado no mundo, desde Cristo, os apóstolos para cá, sempre esteve. Mas, nos anos, nos séculos passados, mais próximos, houve um grande movimento evangélico, uma separação da Igreja Católica, onde se formou então o protestantismo. Os reformadores, que Deus usou de homens que foram verdadeiros servos de Deus para poder apartar o povo que estava sendo enganado pela doutrina falsa e herética que existe até hoje e domina o mundo. Então isso trouxe morte para muitos cristãos, os irmãos conhecem a história, muitos foram queimados em praça e assim por diante. Mas persistiu então, irmãos, a interpretação pura e santa da doutrina cristã dada pelo Senhor Jesus. Mas também não deixou de aparecer pessoas que trouxeram uma heresia de perversão, deturbando a fé daqueles que haviam crido. Isso, por incrível, acabou acontecendo e pegou e se espalhou pelo mundo. E agora que nós vivemos um tempo em que a graça do Senhor tem se derramado abundantemente no mundo, e não é só aqui no Brasil, também este mal tem crescido. E com o advento, irmãos, da facilidade de comunicação pela internet, tornou-se conhecido de todo mundo. Então todo mundo sabe tudo, conhece tudo, e não há nada mais profundo. Inclusive as heresias que eram praticadas no passado agora se tornaram evidentes. Muita gente aderindo-se a essas práticas pecaminosas diante de Deus. E pregam, ou já pregavam no passado, que a pessoa que é predestinada à salvação, como Paulo escreveu, deu a graça de Paulo a escrever sobre essa salvação, dizendo assim, que Deus, aos que antes conheceu, predestinou, e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este glorificou, para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Este é o propósito de Deus. Então há uma predestinação, isso é, uma escolha prévia daqueles que poderão ser salvos. Mas essa escolha não é porque escolheu e predestinou, é que a pessoa já está salva.
Então, essa falsa doutrina, que é uma heresia, prega que aqueles que Deus predestinou e chamou têm a salvação garantida. Então, de qualquer maneira, dizem eles, a pessoa vai ser salva. Não importa se cai no pecado, na impiedade, Deus sempre vai perdoar, porque a misericórdia dele é grande e vai salvar. Então, por isso, as pessoas preferem este viés, esse destino doutrinário brasileiro. Por quê? Porque eles pensam assim: já que eu sou predestinado, estou chamado, fui batizado, então não preciso mais estar sob a força da doutrina que é pregada na igreja, principalmente aqui entre nós, para obedecer tudo quanto sou ensinado. Porque se eu vou ser salvo, de qualquer jeito eu vou legal o reino dos céus. Eu não preciso ser tão crente como diz. Se eu vou pregar mais, eu vou de vez em quando eu vou ler a Bíblia. Então deu este desvio nas pessoas que agora querem conhecer a Bíblia, como pensando que o conhecimento da Escritura seja o motivo da salvação. Isso é um grande erro. O conhecimento da Escritura auxilia a pessoa que vai se salvar. E que por quê? Conhecer a Bíblia inteira não quer dizer que a pessoa se salve. Não, ela vai ter conhecimento. Agora, a salvação vem pelo crer e pela fé na graça do Filho de Deus. E aqueles que ele chamar, por isso diz aos que chamou, aí se justificou. Então, a justificação de nós é o trabalho de Deus na vida da pessoa. Ora, a pessoa não se submete à justificação pelo conselho e ensino da palavra, a pessoa vai continuar no pecado e não será salvo. Jesus disse: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E a fidelidade deve existir até o último instante da vida. E depois também o que disse Jesus: que muitos seriam chamados, porém poucos escolhidos. Então, quem que o Senhor vai escolher? Os que estão no mundo, que não têm predestinação, ou seja, já nasceram para não voltar para Deus? Não, isso não precisa escolher, porque já são instruídos. A escolha vai ser para os chamados que congregam, que ouvem a palavra, que devem buscar santificar-se. Estes serão, dentre estes, escolhidos aqueles que foram fiéis. Agora, os predestinados não significam ser escolhidos. Cuidado do destino para a salvação. Agora, a escolha, quer ver um exemplo clássico? Agora não é mais assim, mas era. A irmã, a gente comprava o feijão na venda, comprava um quilo, e pegava um saquinho lá numa caixa de madeira e enchia de feijão pesado, que a gente trazia. Quando eu chegava em casa, para que aquele feijão? Qual era a predestinação dele? Virar um alimento. Mas dá para comer ele do jeito que veio? Não. Ele tem que fazer primeiro. Escolhe, tira a pedra, tira cisco, tira a sujeira, depois lava, depois deixa de molho, porque se cozinhar direto, ele crua, depois não dá para comer. Aí vai cozinhar depois. Cozinhou, está pronto, ainda não. O que falta? Falta temperar. Vai temperar, vai preparar todas essas fases. Irmãos, pode dar problema, pode esquecer um fogo queimado. Pode tanta coisa acontecer. As irmãs agora não é mais assim, que feijão vem limpinho, até escondido. Mas antes não. Despejar um punhadinho na mesa e quando ele ia puxando, esse serve, esse não serve, esse aqui é feijão, esse aqui é só metade, esse estragaram o chato, esse está estragado. Não é assim que as irmãs faziam antigamente? Era desse jeito. E é o que o Senhor veio fazendo. No fim, depois de tudo feito, ou seja, todas as fases na vida do crente é que Deus vai escolher. Deu certo, esse aqui vem. Esse aqui passou por tudo, mas não prestou, estragou no fim. É o que acontece hoje. 30 anos de crente, 40 anos na graça. De repente, no fim, caiu no pecado. É o que está acontecendo. Então, o que vem acontecendo no meio da irmandade? Pessoas que dizem: não vou mais na igreja, não vou cuidar mais, não vou ser mais da congregação. Como ser da congregação fosse o motivo de salvação. Não é isso. Congregação é uma unidade da personalidade jurídica.
mas a congregação em si somos nós. O que quer dizer congregação? Ajuntamento. Nós estamos congregados. Então, hoje a congregação da Guarasa não é um prédio. Isso aqui é a casa de oração. A congregação está aqui, a Irmandade, congregada. Mas eles se apartam por quê? Então, agora eu quero seguir, estudar a Bíblia. Como se o conhecimento bíblico salvasse. Mas não. Vai apenas ter mais conhecimento. Se não é a obra do Espírito Santo e santifica a pessoa que desvia do pecado, é tempo perdido. O que fez até hoje perde. Então, irmãos, eu vou pedir paciência de segundo, vou ler uma carta que foi feita para esclarecer o Ministério e a Irmandade sobre esse problema que está muita gente ligada. Mas daqui a Guardas, músicos que já não leem mais, também nem é bom saber, mas tem gente que vai embora. Por quê? Porque essa tentação, ela insiste e leva a pessoa a pensar, mas por que eu vou seguir tão justinho assim? Eu estiver nesse outro lugar, lá é muito mais fácil. Lá pode cortar o cabelo, se pintar, pode jogar, pode ser na maçonaria, pode isso, pode aquilo outro, pode assim, pode namorar com outro, vale tudo. Porque depois eu já estou predestinado, meu Deus vai me salvar. É esta a finalidade, este preceito que alguns séculos para trás surgiu, irmãos, pela má interpretação diabólica de um sujeito chamado João Calvino, que era na França e depois na Holanda que surgiu esta heresia que se chamou Calvinismo. Depois também surgiu um outro, contradizendo alguns princípios dele, irmãos, e criaram então duas ramificações de crer no Evangelho, de duas maneiras. Mas de qualquer forma são um desvio que leva as pessoas a caírem no pecado e afastarem-se de Deus. O caso aqui que nós queremos abordar diz respeito aos cuidados necessários para que a Irmandade não se corrompa pelo conhecimento do que existe e ainda está por vir, no que tange a salvação das nossas almas, por cuja razão fazemos alguns comentários. A heresia, irmãos, é como aquilo que põe na massa, o levedo, o fermento, caiu ali, muda tudo. A heresia muda a fé e leva a pessoa a respeito do Senhor. A heresia que nos referimos diz respeito ao desvio de doutrina que a mídia, que são as publicações que faz por WhatsApp, ortonomia de comunicação eletrônica, apresenta em vários aspectos no momento em que as pessoas sentem grande desejo de conhecer mais a Bíblia Sagrada. Esse conhecimento tem levado alguns a buscar melhores condições de vida para agradar a Deus, entendendo que a salvação das almas dos predestinados já é garantida, tendo como base afirmações heréticas de João Calvino, que surgiram no início do protestantismo na Europa, quando os reformadores apresentaram suas teses com referência às interpretações das Escrituras Sagradas. Tanto as teses deste tal João Calvino, quanto as de Jacobus Arminius, que era um outro homem, demonstram entendimentos distintos e não contribuem nada para a nossa salvação, pois tudo quanto diz respeito à nossa salvação está contido na Palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada, razão pela qual nós aceitamos-la em todo o seu teor. Por isso que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la, pois ela contém a infalível Palavra de Deus, condição necessária para a evolução da fé e salvação em Jesus Cristo. Um dos pontos controversos existentes entre alguns diz respeito ao livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? A liberdade de escolher o que quiser. Cada um gosta de roupa e calça que fica até na canela, outro gosta da calça arrastando no chão. Umas gostam de roupa agarrada no corpo, outras gostam de uma roupa mais, enfim, melhor. Então, gosto não se discute. Então, livre-arbítrio, livre escolha, o qual não significa livre ou isento de ser arbitrado. Arbitrado é julgado. Pois, nesse caso, quando desejamos
ou quando dissermos livre escolha, ou livre-arbítrio, nós estaríamos dizendo livre ou isento de ser escolhido, não é isso? Teria então o caso de dizer livre de arbítrio ou de escolha, o que não é o nosso caso aqui agora. Porque dizer livre-arbítrio, a pessoa pode dizer livre-arbítrio porque ninguém vai nos julgar. Mas não é isso. Livre-arbítrio é liberdade da pessoa julgar e pensar. No sentido em que razonamos e entendemos que livre-arbítrio é liberdade de julgar, decidir, eleger ou escolher, segundo o entendimento daquele que o possui, aquilo que a ele compete seja possível. O livre-arbítrio, na esteira em que tratamos, ou seja, salvação, primeiramente é o soberano atributo de Deus. Já visto aqui Efésios, capítulo 1, verso 11, diz assim, Paulo: conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, só que é Deus. Assim, fazer todas as coisas exclusivamente segundo sua vontade e querer é atributo exclusivo de Deus. Como o homem foi feito por Deus conforme a sua imagem e semelhança, também participou da sua natureza, a qual é divina, e isso até sua queda, ou seja, Adão e Eva participaram da natureza divina até o tempo que eles caíram no pecado, depois perderam, tanto que não conhecia a morte. Mas após a sua queda, trouxe consigo também a condição de escolha em suas atitudes, e livre escolha em tudo o que lhe é possível, pois o homem não tem o poder de escolher ou decidir tudo sobre o que é de sua vontade, apenas onde lhe é possível. Veja o que disse o Senhor Deus a Caim, quando sua oferta não foi aceita, e descaiu o seu semblante, em Gênesis 4, verso 7. Disse assim Deus a Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Daí entende-se que o homem pode julgar ou escolher o que deve obrar, isto é, o bem ou o mal. Esse foi o resultado do pecado de Adão. Ao comer o fruto proibido, passou a conhecer o bem e o mal. Vejamos o que disse Paulo em Romanos 2, verso 1. Porque és inexcusável quando julgas o outro, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo, ou desprezas as suas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida em termos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Meus irmãos, vejam que isso aqui são resultados da escolha da pessoa. Quem escolhe fazer o bem terá bem-aventurado, e o mal receberá a recompensa do seu pecado. Se no homem não houvesse a condição de livre escolha, estando por isso previamente destinado à vida eterna ou ao castigo eterno, qual seria então o motivo do sacrifício davídico do Filho de Deus? Se o homem já tivesse seu destino à volta para Deus de maneira incondicional, isto é, tem contudo aceitado ou não essa condição, a vinda do Senhor Jesus na condição de ser humano teria sido vã, pois veio em um corpo de carne para mostrar ao homem que, se for fiel, vencerá o mundo, o tentador e o inferno que é a morte. Tanto que disse aos seus discípulos: ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. Entendemos, irmãos, que a salvação é proposta aos predestinados, e que estes podem ou não aceitarem ser salvos. Irmãos, já perceberam isso? E, mesmo sendo predestinado, tem pessoa que não aceita, dá um testemunho fala. Aí diz: mas só tem todo para ser um irmão nosso. Então, mulher que não vai ser crente, mas nunca é. Por quê?
Porque não é porque é predestinado, a pessoa aceita. Muitas vezes tem a predestinação, mas não tem o amor e a vontade de servir a Deus. Vejamos o que diz o Senhor Jesus aos discípulos em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando diz em Romanos capítulo 8, 29, porque os que tantos conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Indica que, de fato, os predestinados serão chamados, contudo, nem todos serão glorificados, pois a glorificação depende da justificação. E as fases da justificação, primeiro, é a predestinação, depois vem o chamamento, depois a justificação é a última, é a glorificação, quando termina as fases para a salvação do ser humano. O que compete ao ser humano predestinado? Compete ao predestinado crer no Senhor Jesus pela fé e atender o chamamento que aconteceu por todos nós. Buscar a justificação pela palavra para finalmente ser glorificado. Vemos que o chamamento é decreto de Deus, isto é, conforme a sua vontade. Porém, o crer é atributo daquele que é chamado. E nem todos os chamados creem, pois possuem a liberdade de decidir se aceitam ou não a fé que lhe é proposta. O fato de nem todos crerem não significa que Deus já sabia que a pessoa não creria. De outra maneira, se ele sabia que a pessoa não queria viver, teria um trabalho desnecessário chamado. Porém, aos chamados, diz o Senhor Jesus, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Inúmeras são as propostas de salvação em Cristo direcionadas aos jovens nas condições implícitas do Evangelho, sempre condicionadas à obediência. Sabemos que a obediência é condição de escolha, que o homem não trouxesse consigo a possibilidade de livre escolha quanto à sua salvação ou não, quanto às regras, mandamentos e própria graça. Estes teriam sido desnecessários. O sacrifício do Senhor Jesus seria ineficaz. Deuteronômio 30 disse Deus: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vocês, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Deus falou isso com o povo. Depois, o Salmo 119, o salmista diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então, seguir o caminho da verdade foi uma opção, foi uma escolha do salmista. Em Isaías 7,15 está escrito assim: manteve leal combinado, falando Jesus, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, falando da vinda do Senhor Jesus como criança. Na verdade, antes deste menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Betempada será desamparada dos seus 2 reis. Em Lucas 10, verso 40 e 42, Jesus responde e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A conclusão, irmãos, é que, tendo visto o que diz o Senhor Jesus em Apocalipse 2, verso 10, assim, ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida, implica isto que devemos escolher ser fiel para a vida eterna ou infiel para o castigo eterno. Portanto, eu não tenho um livre-arbítrio para escolher ser salvo, pois a salvação é concessão de Deus que chama o homem para si. Mas uma vez chamado por ele, a mim me cabe arbitrar, ou seja, julgar se eu quero ser salvo ou não, cumprindo o que o Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse a Davi: que bem fizeres, não haverá aceitação também para ti. Terminou aqui. Por que isso aqui, irmãos?
um despertamento a todos, que essa tentação está no mundo, muitos de nossos irmãos indo embora, buscando agora aprimorar-se para a salvação, estudando a Bíblia, querem conhecer a Bíblia, é bom, tem conhecimento, mas eles estão, irmãos, enganados, pensando que o conhecimento da Bíblia tem o poder do Espírito Santo serão salvos. De maneira nenhuma. De outra maneira, Israel seria salvo pelo conhecimento de toda a lei. E mesmo Paulo disse que não tinha a força da lei, irmãos, fazia o pecado aparecer. O conhecimento da Bíblia, sabe o que faz? Faz a pessoa saber o que é pecado. Só que não tem poder para se livrar porque não tem o dom do Espírito Santo. Então, o que adianta a pessoa ler, como eu disse, acabei de ler agora e dizer, ter fiel até a morte e dar fiel a vida eterna? O que adianta saber isso? Adianta alguma coisa? Claro que não. Só adianta se o Espírito de Deus estiver em nós. Ele nos fará de todos nós fiéis a Deus. De outra maneira, o conhecimento nos faz apenas sábios na letra, mas a edificação do Espírito, irmãos, ainda está conosco. É certo que somos criticados, é certo que somos, os comentários contra esta gloriosa obra são fortes. Por quê? Porque o inimigo quer ver na cor terra, mas disse Jesus aí, o apóstolo, a igreja será combatida, mas não será vencida. Seremos combatidos. E para os irmãos saberem, os dias se aproximam. A volta de Cristo se aproxima muito rápido. A manifestação do anticristo já está prevista, determinada e com hora marcada. É até o lugar onde vai erguer e erigir o seu trono, o seu poder, o seu reino. E as coisas maldades, pecados, que este tempo vem trazendo por cumprimento da palavra de Deus, já estão aí no mundo. Bem-aventurados são aqueles que estão fiéis a Deus, mas não é fiéis de boca, é fiéis de sentimento. O propósito no coração é de fidelidade a Deus, dizer, Senhor, não te deixo e não te abandono. Houve uma época que o Senhor Jesus, falando da doutrina, falou forte, com os que estavam presentes. Ninguém dali reagiu, apenas os que não tinham dignidade para estar ali foram se retirando. E dentre os próprios discípulos, um disse, Senhor, modifica um pouco o discurso aí, porque está indo todo mundo embora. Esse discurso é muito forte. Pensando que o Senhor fosse dizer, então vamos dar uma amenizada, deixar a coisa mais branda, porque de fato eles não aguentam. Mas o que disse o Senhor? Vocês não querem ir embora também? Mas alguém tomou a palavra e falou, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então a recomendação, queridos irmãos, é esta. Orem pelo ministério, mas orem de madrugada, orem quando lembrarem, porque o ministério são homens, sujeitos às paixões de todo mundo, lutam pela vida, pelo dia, por todos os problemas que existem e querem agradar e fazer o melhor. Só não o fazem porque não têm força e falta-nos o conhecimento. Mas orem para que Deus revista o ministério do poder do Espírito Santo. Não é o poder da letra da Bíblia. Isto é bom que saibamos e lejamos e que procuramos conhecer, mas não é isso que salva. O que salva é este conhecimento com a virtude e o poder do Espírito Santo. Enquanto isso existir no nosso meio, não haverá dissidência. E os que decidirem separar-se, disse a palavra, busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E esta é Cristo. Então estamos aqui hoje no número pequeno da humanidade, que a conversão está muito mais. Mas este cunhado que está aqui, receba este conselho em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E que Deus nos guarde para a vida eterna. Bem, irmãos, agora